Eles são quase geneticamente idênticos. Parecem macacos gêmeos para quem vê de longe, mas um deles constrói sociedades baseadas em sexo e paz, enquanto o outro é capaz de guerra organizada, engano estratégico e até tortura. E o mais assustador, nós, humanos, somos o híbrido psicológico dos dois. Se chimpanzés e bonobos são tão parecidos, por que o cérebro deles se comporta como se viessem de planetas diferentes? E qual deles é, de fato, mais inteligente? Fica comigo até o final, porque você vai descobrir não só quem vence essa batalha de inteligência, mas também que tipo de macaco mora dentro da sua cabeça. Capítulo 1. A pergunta que ninguém faz. O que é inteligência em um macaco? Quando alguém pergunta quem é mais inteligente, chimpanzé ou bonobo, quase todo mundo responde com o instinto de torcida. Ah, chimpanzé, claro, ele é mais agressivo, mais forte, parece mais esperto. Só que inteligência não é força, nem raiva, nem cara de mal. Então, antes de escolher um vencedor, precisamos definir uma coisa que quase ninguém para pensar. O que significa inteligência para um grande macaco? Para nós, humanos, é fácil falar em QI, escola, matemática. Mas chimpanzés e bonobos não fazem prova, não usam lápis, não escrevem códigos de computador. Ainda assim, ambos resolvem problemas complexos todos os dias. Encontrar comida, evitar conflitos perigosos, escolher aliados, cuidar de filhotes, interpretar expressões, manipular membros do grupo. Os cientistas costumam dividir inteligência em alguns blocos. Vou simplificar em 4. Primeiro, inteligência física. Isso é a habilidade de entender o mundo dos objetos, usar ferramentas, resolver quebra-cabeças com comida escondida, descobrir como abrir, puxar, empurrar, combinar coisas. Segundo, inteligência social. A capacidade de ler intenções, entender hierarquias, formar alianças, enganar outros, cooperar, negociar. Terceiro, inteligência emocional. Lidar com estresse, conflito, empatia, reconciliação, conforto, saber quando consolar alguém ou quando se afastar. Quarto, inteligência simbólica ou comunicativa. Não é exatamente linguagem humana, mas é a habilidade de usar gestos, vocalizações, expressões faciais para transmitir algo complexo e até, em alguns experimentos, aprender símbolos humanos. Agora, vem o detalhe que quase ninguém percebe. Se você testar chimpanzés e bonobos só com tarefas físicas, eles parecem extremamente parecidos. Mas, quando entram em jogo relações sociais, dominação, sexo, poder, o cérebro deles se separa em 2 caminhos completamente diferentes. E aqui vem a curiosidade que puxa o próximo capítulo. Os 2 animais que hoje vivem em mundos sociais totalmente opostos nasceram do mesmo ancestral. Por causa de um rio, um simples rio mudou 2 mentes para sempre. Capítulo 2. O rio que dividiu 2 tipos de mente. Se você olhar um mapa da África Central, vai ver uma linha gigante cortando a paisagem. O rio Congo parece só um rio, mas, na história da nossa família de primatas, ele funcionou como uma faca que separou 2 tipos de cérebro. De um lado do rio, ficaram os ancestrais dos chimpanzés. Do outro lado, os ancestrais dos bonobos. Eles não se misturavam, não cruzavam, não compartilhavam cultura. Com o tempo, a floresta, os predadores, a comida, tudo isso foi moldando esses 2 grupos de formas diferentes. De um lado, o ambiente era mais competitivo, menos comida previsível, mais pressão, mais contato com outros grandes mamíferos perigosos. Aí, o que era vantajoso? Força, alianças militares, guerras entre grupos. Isso favoreceu chimpanzés mais agressivos, hierarquias rígidas, machos dominantes, conflitos constantes. A inteligência deles foi sendo lapidada para a estratégia política, manipulação, uso de violência calculada. Do outro lado do rio, onde surgiram os bonobos, o ambiente tinha mais recursos previsíveis e menos competição com outros grandes primatas terrestres. Resultado? Menos vantagem em resolver tudo na porrada, mais espaço para experimentos sociais. As fêmeas se aproximaram, criaram alianças fortes, os machos perderam um pouco do protagonismo violento. O sexo começou a ser usado não só para reprodução, mas como moeda de paz, reconciliação, alívio de tensão. Se você ainda está comigo, agora vem a parte realmente estranha. Esses 2 caminhos evolutivos criaram 2 formas diferentes de inteligência social. De um lado, o cérebro estrategista do general de guerra chimpanzé. Do outro, o cérebro diplomático, pacificador, sensual,
do bonobo. Mas calma. Quem usa melhor as ferramentas? Quem é mais criativo? Quem planeja melhor o futuro? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Capítulo 3. Ferramentas, truques e puzzles. Quem vence na inteligência física? Vamos começar pelo tipo de inteligência que a maioria das pessoas associa imediatamente a ser esperto. Usar ferramentas. Chimpanzés são famosos por isso. Em algumas regiões da África, eles usam gravetos para pescar cupins, folhas como esponjas para beber água, pedras para quebrar nozes duríssimas. Alguns grupos desenvolvem tradições específicas. Um tipo particular de vara, um jeito específico de bater na noz. Isso é tão estável que muitos cientistas chamam de cultura chimpanzé. Bonobos também são capazes de usar ferramentas, mas, na natureza, fazem isso com muito menos frequência do que os chimpanzés. Eles até entendem a lógica, conseguem aprender em cativeiro, mas não parecem depender tanto dessa habilidade no ambiente natural. Por quê? Parte da resposta é ecológica. Bonobos, em seu habitat, têm acesso a alimentos que não exigem o mesmo tipo de quebra-cabeça físico que chimpanzés enfrentam. Menos nozes duras, menos necessidade de pedras especiais, mais frutos acessíveis. O resultado é simples. O cérebro deles não foi tão pressionado a desenvolver um repertório de ferramentas complexas quanto o dos chimpanzés. Agora, quando você coloca os dois em testes controlados de laboratório, a história complica. Em tarefas de lógica física, tipo empurrar, puxar, combinar duas ações para pegar uma recompensa, bonobos não ficam tão atrás assim. Às vezes se saem tão bem quanto os chimpanzés. O que muda é o contexto. Se a tarefa envolve competição direta, o chimpanzé tende a assumir o papel de eu preciso ganhar isso a qualquer custo. O bonobo muitas vezes tenta cooperar ou evitar conflito. E aqui entra a micro-recompensa. Alguns estudos mostram que, em certas tarefas de compreensão de causalidade física, bonobos podem até ser um pouco mais cautelosos, menos impulsivos, cometendo menos erros por pressa. Eles não são burros, são mais prudentes. A questão não é só quem resolve, mas como resolve e com que custo social. Então, se o critério for ferramentas na natureza, ponto para os chimpanzés, mas se o teste muda do mundo físico para o mundo das relações, aí o jogo vira. E é justamente isso que abre o próximo capítulo, quem entende melhor as mentes dos outros. Capítulo 4. Leitura de mente, engano, empatia e manipulação. Imagine duas cenas. Cena 1. Um chimpanzé jovem percebe que um macho dominante não está vendo um pedaço de comida escondido atrás de um tronco. Ele cuidadosamente se aproxima, disfarça, pega a comida rapidamente e se afasta, tentando não chamar atenção. Isso exige uma coisa muito sofisticada. Entender que o outro não sabe algo que você sabe. Cena 2. Um bonobo vê um indivíduo choramingando depois de uma briga. Ele se aproxima, toca, abraça, faz contato visual, vocaliza de maneira suave. Isso também exige algo sofisticado. Teoria da mente, entender o que o outro sabe ou não sabe. E empatia, sentir e reagir ao estado emocional alheio. Chimpanzés parecem mestres na arte da manipulação. Eles escondem intenções, enganam competidores, formam alianças temporárias para derrubar um macho alfa e depois traem antigos aliados para subir na hierarquia. Há relatos de chimpanzés que fingem não ter visto comida, só para pegar depois sem que outros percebam. Eles parecem visualizar o que o outro está vendo, ou deixando de ver, e usar isso a seu favor. Bonobos, por outro lado, se destacam em comportamentos empáticos e de reconciliação. Eles abraçam, beijam, fazem sexo para aliviar tensões. Dividem comida com estranhos com mais frequência do que chimpanzés. Em alguns experimentos, bonobos preferem ajudar um indivíduo a conseguir comida em vez de pegar toda a recompensa para si, mesmo quando não ganham nada diretamente em troca. Se você ainda está comigo, aqui vem a reviravolta. Em testes específicos de leitura de intenções, como seguir o olhar de um humano ou entender o que um experimentador deseja, bonobos às vezes se saem melhor que chimpanzés. Eles mostram uma sensibilidade forte a sinais sutis de comunicação, principalmente quando o contexto não é competitivo. Ou seja, enquanto chimpanzés podem ser mais afiados em contextos de conflito e engano, bonobos brilham em contextos de cooperação e empatia. Dois estilos de inteligência social, duas estratégias de sobrevivência. Mas isso levanta uma pergunta que puxa o próximo capítulo.
E quando a situação envolve trabalhar junto para alcançar um objetivo, quem é melhor em cooperar de verdade? Capítulo 5. Cooperação e conflito. Quem sabe trabalhar em equipe? Talvez você pense, se bonobos são mais pacíficos, devem ser melhores em cooperação. E sim, em muitos aspectos. Isso é verdade. Mas o jeito como cada espécie coopera revela o tipo de mente que elas têm. Chimpanzés cooperam de forma brutalmente estratégica. Eles caçam em grupo, cercando macacos menores, usando táticas coordenadas. Alguns indivíduos se posicionam como batedores, outros como bloqueadores, outros como caçadores principais. Quando há uma guerra entre grupos de chimpanzés, a lógica é parecida. Patrulhas silenciosas, ataque surpresa, análise de vantagem numérica. Isso é inteligência coletiva aplicada à violência. Eles também fazem alianças internas complexas. Um macho subordinado pode se unir a outro para, juntos, derrubarem um macho alfa. Depois que conseguem, começam a disputar entre si. Lembra um pouco certas empresas e certos cenários políticos humanos, não lembra? Bonobos cooperam com um tom emocional completamente diferente. Eles compartilham comida mais generosamente, especialmente quando os recursos são abundantes. Fêmeas bonobo formam coalizões fortes contra machos mais agressivos, o que mantém a sociedade mais igualitária. Em conflitos, muitas vezes, a solução é sexo, contato físico, abraço, em vez de agressão direta. Agora, tem a parte que os cientistas testaram em laboratório. Em tarefas em que dois indivíduos precisam puxar uma corda juntos para trazer comida, ambos os espécies conseguem aprender. Mas, quando a recompensa é desigual, ou o contexto começa a parecer competitivo, chimpanzés rapidamente transformam a cooperação em disputa. Bonobos, em geral, mantêm a lógica da partilha por mais tempo, principalmente se tiverem tempo para interações sociais antes da tarefa. Se você ainda está aqui vai uma micro-recompensa. Em um estudo, bonobos dividiram comida com indivíduos totalmente desconhecidos, mesmo quando poderiam ter ficado com tudo sozinhos. Chimpanzés, em situações semelhantes, preferiram ficar com tudo para si ou monopolizar o máximo possível. Isso nos leva a uma pergunta curiosa. Será que os bonobos têm menos ambição? Ou será que descobriram uma forma diferente de inteligência de longo prazo, baseada em manter bons relacionamentos? E isso abre a porta para o próximo ponto. Qual dos dois tem um cérebro mais parecido com o nosso quando o assunto é planejar o futuro? Capítulo 6. Planejamento, memória e futuro. Quem pensa como nós? Uma das marcas da inteligência humana é a habilidade de pensar no futuro, fazer planos, guardar coisas hoje para usar amanhã. Será que chimpanzés e bonobos fazem algo parecido? Chimpanzés são conhecidos por armazenar ferramentas perto de certos locais de alimentação. Por exemplo, eles podem levar pedras até uma área com nozes duras, mesmo quando não há comida imediata disponível, para usar mais tarde. Isso sugere uma noção de planejamento. Eu vou precisar disso depois. Em cativeiro, alguns chimpanzés guardam objetos que vão usar depois para impressionar ou atacar outros. Há um caso famoso de um chimpanzé que escondia pedras de visitantes humanos e, em um momento específico, jogava nelas. Ele guardava as pedras antecipadamente, sem ninguém por perto, como se estivesse planejando a performance. Bonobos, por outro lado, não são tão famosos por esse tipo de armazenamento natural de ferramentas, mas mostram bom desempenho em tarefas de memória e associação. Em jogos de computador, por exemplo, tanto chimpanzés quanto bonobos podem superar humanos adultos em tarefas de memória visual de curto prazo. Eles lembram a posição de números na tela em uma fração de segundo de forma impressionante. A diferença mais importante está no tipo de contexto em que essas habilidades aparecem. Chimpanzés parecem pensar mais no futuro quando isso envolve vantagem competitiva ou acesso a comida difícil. Bonobos, muitas vezes, usam sua inteligência em direção a relacionamentos, evitando conflito, estabelecendo redes sociais estáveis. Se você ainda está comigo, agora chega a hora de conectar tudo isso com a pergunta mais incômoda. Qual deles se parece mais conosco? Porque a resposta não é um ou outro. Nós somos os dois ao mesmo tempo. Mas antes de entrar nessa comparação direta com o cérebro humano, falta um capítulo crucial. O papel das fêmeas e do sexo em moldar a inteligência bonobo e o papel da violência em moldar a inteligência chimpanzé. Capítulo 7. Sexo, poder e cérebro. Por que o bonobo é o hippie e o chimpanzé é o general?
Se você perguntar a alguém que nunca ouviu falar de bonobos, qual animal é nosso parente agressivo, a resposta vem fácil: chimpanzé. Nós já vimos vídeos de chimpanzés em ataques violentos, guerras entre grupos, situações brutais, mas bonobos raramente aparecem nesses vídeos. Em vez disso, se você procurar, vai ver imagens de bonobos envolvidos em sexo frequente, em várias posições, com diferentes parceiros, entre machos, entre fêmeas, entre adultos e jovens, às vezes para resolver brigas, às vezes para dar boas-vindas, às vezes simplesmente como forma de conexão. Aí vem o ponto que quase ninguém percebe. Isso não é promiscuidade aleatória. É uma tecnologia social. Bonobos usam sexo e contato físico prazeroso como ferramenta para regular emoções, reduzir tensão, construir alianças e evitar que conflitos escalem para violência séria. O resultado é que fêmeas bonobo formam coalizões fortes e dominam a hierarquia, ou pelo menos equilibram o poder dos machos. Isso muda completamente o tipo de pressão que molda a inteligência. Em vez de um foco extremo em violência, dominação e guerrear, a seleção natural favorece indivíduos capazes de negociar, consolar, se conectar, se reconciliar. Já entre chimpanzés, a competição entre machos é acirrada. Machos grandes, fortes, estrategistas, violentos, muitas vezes têm mais acesso a fêmeas e deixam mais descendentes. Isso faz com que habilidades políticas e militares sejam altamente vantajosas. Saber quando atacar, com quem se aliar, quem trair, quando exibir força e quando se submeter. Se você ainda está comigo, pensa nisso. Duas formas de inteligência social foram lapidadas pela mesma lógica evolutiva: sobreviver e reproduzir. Mas por caminhos quase opostos. Um usa sexo e empatia como moeda principal. O outro usa violência organizada e poder hierárquico. A pergunta que surge, e que a gente vai encarar no próximo capítulo é: e nós, humanos? Nossa inteligência se parece mais com qual cérebro? Com o do bonobo pacificador ou com o do chimpanzé estrategista agressivo? Capítulo 8. O espelho desconfortável. Nós somos chimpanzés ou bonobos? Quando os cientistas comparam nossos genes, a história é clara. Nós somos igualmente próximos de chimpanzés e bonobos. Geneticamente, eles são quase nossos primos de primeiro grau. Mas, psicologicamente, parece às vezes que carregamos fragmentos dos dois dentro de nós. Olhe para a história humana. Nós somos capazes de guerras gigantescas, genocídios, torturas, crueldade planejada. Isso lembra o quê? O lado chimpanzé, o estrategista político, o general de guerra, o macho que faz alianças para dominar e ataca grupos vizinhos, que patrulha fronteiras. Ao mesmo tempo, somos capazes de empatia enorme, movimentos de paz, solidariedade com desconhecidos, cuidado com animais de outras espécies, amor romântico, amizade profunda. Isso lembra o quê? O lado bonobo, a diplomacia emocional, a cooperação, a busca por conexão, o uso de contato e afeto para manter grupos unidos. Em testes de laboratório, quando humanos competem diretamente com chimpanzés e bonobos em puzzles físicos, às vezes perdemos para eles em memória de curto prazo ou velocidade de percepção. Mas nossa vantagem gigantesca está na capacidade de construir símbolos complexos, linguagem, cultura acumulativa, tecnologia, em cima dessa base de inteligência social. Se você ainda está aqui, vou fechar um loop importante. Alguns cientistas defendem que nossa hipercooperação, a habilidade de trabalhar em grupos gigantescos, com divisão de trabalho e confiança em desconhecidos, tem mais afinidade com o bonobo. Mas a forma como usamos essa cooperação para criar sistemas militares, corporações predatórias, estratégias políticas duras, traz à tona nosso lado chimpanzé. Ou seja, não faz sentido perguntar só com qual primata nos parecemos mais. Na verdade, a comparação mais honesta é outra. Se você imaginar uma linha com bonobos de um lado e chimpanzés do outro, nós estamos no meio, mas com esteroides culturais, e isso nos traz, finalmente, a pergunta que você provavelmente ainda quer ver respondida: se fosse uma competição direta de inteligência, quem leva? Chimpanzé ou bonobo? Capítulo 9. A batalha final. Quem é mais inteligente? Afinal, agora vamos encarar o confronto direto que o título promete. Chimpanzé vs bonobo. Comparação de inteligência. Quem vence? Se você olhar só para ferramentas, cultura material na natureza e comportamento em ambientes competitivos, o troféu vai para o chimpanzé.
Eles lhes mostram um repertório maior e mais complexo de uso de ferramentas selvagens, planejamento físico e estratégias de cooperação para caça e guerra. Se você olhar para a empatia, reconciliação, cooperação com desconhecidos, sensibilidade social em contextos não competitivos, o bonobo se destaca. Ele mostra uma inteligência emocional e social refinada, voltada para a paz, vínculo e alívio de tensão. Nos testes cognitivos clássicos, com puzzles físicos e problemas de causa e efeito, as diferenças nem sempre são gigantes. Muitas vezes, as duas espécies se saem de forma surpreendentemente parecida. O que muda é o estilo. Chimpanzés tendem a ser mais agressivos, mais determinados a maximizar o ganho próprio. Bonobos tendem a ser mais cautelosos, mais abertos a soluções cooperativas. Se você ainda está comigo, vou dar a resposta mais honesta, e não a mais simples. Não existe um vencedor absoluto. O que existem são dois tipos de inteligência altamente adaptados a dois mundos sociais diferentes. Chimpanzés são gênios estratégicos de dominação e conflito. Bonobos são gênios emocionais de conciliação e vínculo. Nós somos o resultado de uma história evolutiva que mistura essas duas tendências em uma escala muito maior, turbinada por linguagem e cultura. Mas tem um último plot twist. A espécie que mais ameaça a existência de chimpanzés e bonobos hoje somos nós. E entender a inteligência deles não é só uma curiosidade científica. É um espelho doloroso sobre quem nós somos e quem poderíamos escolher ser. Capítulo 10. O verdadeiro clímax. O que essa comparação revela sobre nós? Você ficou até aqui comparando chimpanzés e bonobos, talvez esperando um campeão de inteligência. Mas a revelação mais forte não é quem ganha a luta. É o que essa luta revela sobre o nosso próprio cérebro. Nossa capacidade de construir cidades, internet, ciência, arte, tudo isso é impressionante. Mas a mesma mente que cria vacinas e telescópios também cria campos de concentração e bombas nucleares. Em nós, o chimpanzé general e o bonobo pacificador dividem o mesmo crânio. Quando olhamos para chimpanzés, vemos o lado da nossa espécie que é capaz de estratégia fria, dominação, ataque preventivo, punição violenta. Quando olhamos para bonobos, vemos o potencial de resolver conflitos pela empatia, pela proximidade, pelo diálogo, até pelo prazer compartilhado. E aqui vem a pergunta que fecha esse arco. Se nós temos hardware para ser os dois, qual software social estamos instalando hoje? Estamos alimentando mais o nosso chimpanzé interno ou nosso bonobo interno? Se você ainda está comigo, pensa nisso. As redes sociais, a política, o ambiente de trabalho, os relacionamentos, tudo isso pode ser campo de guerra estratégica, manipulação e ego, ou pode ser um laboratório de cooperação, partilha e construção coletiva. Chimpanzés e bonobos não tiveram escolha. Eles foram moldados por milhões de anos de ambiente, clima, comida, ameaças. Nós temos algo que eles não têm em escala tão grande: consciência da própria natureza. Podemos observar nosso lado agressivo, nosso lado pacificador e decidir que tipo de sociedade queremos reforçar. No fim das contas, a pergunta: quem é mais inteligente? Chimpanzé ou bonobo? Esconde uma pergunta maior: o que é inteligência de verdade? Vencer guerras ou evitar que elas aconteçam? Acumular poder ou construir relações que tornam o poder menos necessário? Talvez a resposta mais madura seja: inteligência máxima é reconhecer que a nossa capacidade de destruição vem do mesmo lugar que nossa capacidade de compaixão, e escolher ativamente quais instintos vamos alimentar. Se algo nesse vídeo te fez pensar sobre chimpanzés, sobre bonobos ou sobre você mesmo, comenta aí embaixo. Em qual dos dois você se reconhece mais? Deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que adora dizer que o ser humano é só um macaco evoluído. Porque a verdade é, somos dois macacos, lutando dentro de um só cérebro. E a cada decisão, um deles vence um pouco mais.